Está pensando em entrar com uma ação judicial, mas não sabe por onde começar? Entenda agora como funciona todos os processos e as diferenças entre os tipos de justiças e tipos de procedimentos judicial. Essa será uma explicação simples para você, que é cliente de algum escritório, entender o funcionamento da sua ação. O mundo das ações judiciais é muito amplo, existindo diferentes ações, ritos e procedimentos. Nós vamos focar aqui principalmente nos ritos utilizados pelas ações dos servidores públicos, que são nossos principais clientes, mas também falaremos de forma geral dos demais processos judiciais referente a ações bancárias, referente a ações contra o INSS e também de indenização contra empresas e demais instituições comerciais. Inicialmente, é necessário entender que uma ação judicial é simplesmente um meio pelo qual você tem o poder de procurar o judiciário para resolver um conflito que possui e, dessa forma, reivindicar um direito. Dentro do processo, você é chamado de parte, podendo ser a parte autora, quem dá entrada à ação, ou a parte ré, quem está respondendo a uma ação. A partir do momento em que você entra com uma ação, você está formalmente solicitando ao juiz que aplique o seu direito em um caso concreto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem diferentes esferas judiciais, como a esfera comum, ou juízes estaduais. Esse é o mais comum dentro de todos os estados. Geralmente existe um fórum para uma comarca, uma certa região, onde aquele fórum vai organizar todos os procedimentos judiciais naquela região, várias cidades que estão no contorno. Esse tipo de procedimento ele é o mais generalizado, onde atende a maior parte dos processos de todo o país. Existe a Justiça do Trabalho, que ela é uma justiça federal, é um órgão federal especializado para ações trabalhistas, onde os servidores que possuem vínculo com empresas privadas têm a possibilidade de requerer o seu direito. Da mesma forma, a empresa tem direito de entrar com ações para regularizar direitos de seus funcionários ou ex-funcionários. E a conhecida Justiça Federal Pura, ela conta com ações que são contra a União, autarquias federais e entes e demais entes federais, como o grande réu nesse tipo de justiça, que é o INSS. Então, já que passamos por alto sobre cada um tipo de justiça, eu vou aprofundar um pouco mais no funcionamento da justiça estadual, onde se encontra a maioria dos nossos processos dos servidores públicos. Detalhe, os servidores do estado de Minas Gerais, porque os servidores federais eles se encontram na Justiça Federal. Como falado anteriormente, a Justiça Estadual, conhecida também como Justiça Comum, abrange o maior número de ações e de processos, onde são discutidos o maior número de direitos. Ela abrange o termo geral. Caso não exista uma determinação específica que envie o seu direito para uma justiça federal ou um órgão da Justiça do Trabalho, então ela deve correr na Justiça Comum, nos fóruns estaduais. Apesar dos nossos servidores discutirem relações trabalhistas, os processos deles também correm na Justiça Comum, por ser uma determinação dos órgãos superiores e um entendimento já pacificado durante diversos anos. A discussão do direito trabalhista dos servidores estaduais também corre-se na Justiça Comum, na Justiça Estadual. Para a gente entender um pouco mais sobre a diferenciação e os ritos processuais, existem dois sistemas diferentes de ritos, que é o processo comum e os processos do juizado especial. A gente trabalha em regra com os processos do juizado especial, que trouxe uma legislação para simplificar o procedimento, tendo a possibilidade de um processo um pouco mais rápido, mais célere, para facilitar a conclusão desses procedimentos. Nos juizados especiais, preza-se pela celeridade. Então, para que o seu processo vá para o juizado especial, ele precisa ser um processo mais simples, que não conta com perícias ou detalhes mais aprofundados dentro dessas perícias. O rito dele é muito mais simplificado.
A partir do momento que você entra com a inicial, já é marcada uma audiência de conciliação. Essa audiência ela é obrigatória. Numa tentativa inicial de conciliação, ela é obrigatória dentro dos juizados especiais. Um grande detalhe para quem é servidor público do Estado de Minas Gerais, que esse rito às vezes pode ser dispensado, visto que o Estado de Minas Gerais não tem autorização legal para fazer acordos. Dessa forma, eles sequer comparecem nas audiências de conciliação. Dessa forma, a gente já na inicial pede a dispensa dessa audiência. Os juízes que têm um entendimento prático, eles dispensam essa audiência. Já os juízes conhecidos como legalistas, que seguem à risca a legislação do juizado especial, determinam a audiência, mesmo que ela não tenha qualquer finalidade. Essa primeira audiência é pura e simplesmente para realizar-se acordos antes mesmo do prosseguimento do processo, assim facilitando e resolvendo muitas decisões. Caso vocês consigam compor um acordo já na audiência de conciliação, esse acordo ele vai ter força de decisão. A partir do momento que foi feito o acordo, você deve cumpri-lo, você ou a parte contrária. Passada a primeira parte da audiência de conciliação sem qualquer acordo ou dispensada essa audiência, a parte ré vai ter o direito de contestar os procedimentos do processo, todo o seu direito, juntando no processo as suas alegações e suas provas. A partir desse momento, será aberto mais um prazo para que o autor possa rebater as alegações do réu, podendo contestar as provas juntadas pelo réu, bem como algumas alegações ali dentro. Finalizada essa parte inicial do processo, a gente tem duas possibilidades. A necessidade de comprovação por meio de testemunhas. Se existir, será realizada uma audiência de instrução. Essa audiência de instrução ela é meramente para a coleta de depoimentos pessoais, que são do autor ou do réu, ou provas testemunhais. O rito do juizado especial ele preza por uma certa celeridade, podendo dessa forma ser unida aquela audiência de conciliação com essa audiência de instrução e julgamento, devendo-se observar o procedimento que é colocado já no início do processo pelo juiz. E também, mesmo que essas duas audiências sejam realizadas de forma separada, o juiz pode já na audiência de instrução e julgamento dar a sentença. Dessa forma, todas as partes saírem dali já cientificados dessa decisão. Na prática, isso normalmente não acontece. O processo encerrado e esse processo vai para a sentença. Caso ocorra de forma diferente e o processo não tenha necessidade de produção de provas orais, que são a coleta de testemunhas, já lá no início, após a impugnação à contestação, você, como parte, pode informar que não existe mais provas a produzir e requerer já de pronto o julgamento do processo, o que acelera muitos processos. Por isso, o rito do juizado especial é mais simplificado, acelerando em anos processos que demorariam na justiça comum. Se formos falar de todos os recursos possíveis, o vídeo demoraria mais de anos. Então, vamos falar simplesmente quando uma decisão pode ser recorrida dentro do juizado especial e é levada à turma recursal. Diferente dos outros procedimentos, onde os órgãos julgadores dos recursos estão em órgãos separados, as turmas recursais são compostas por juízes da própria comarca onde os seus processos estão ocorrendo. Da mesma forma, acelerando muito o julgamento dos processos, te dando uma resposta muito mais rápida. Passado esses pontos, o processo volta para que seja discutida apenas a questão do valor, se o processo foi julgado procedente ou não, entrando sim no ponto de cumprimento de sentença, que é a determinação do cumprimento em si do que foi determinado pelo juiz. Como foi visto, os processos da justiça comum do juizado especial são bem mais céleres do que os procedimentos comuns, que podem contar com diversos outros tipos de provas. O início dos procedimentos eles são bem parecidos. Já o procedimento comum ele é bem mais complexo, podendo trazer uma variação de tempo muito grande, por existir possibilidades quase infinitas de variações de acordo com a ação que você vai entrar. Detalhe, lembrando-se que depende muito da ação. Os pontos principais do procedimento comum para o procedimento do juizado especial são a questão da possibilidade de perícia técnica mais aprofundada, mais detalhada. Na justiça comum isso pode ocorrer e
os valores das ações, que na justiça comum podem ultrapassar o valor de 40 salários mínimos para ações contra empresas privadas e 60, acima de 60 salários mínimos para ações contra órgãos públicos. A complexidade desses processos, ela dá uma variedade muito grande de andamentos que traz um atraso muito grande na busca do seu direito. Mas, infelizmente, a gente tem que passar por esse tipo de situação caso o seu direito seja mais complexo e mais demorado. Até mesmo após a sentença em primeira instância, o procedimento é um pouco mais demorado, abrangindo um outro número muito grande de possibilidades de recurso. Por isso, a grande demora quando se joga um processo na justiça comum. Eu passei por alto tudo que é feito dentro de um processo na justiça comum, principalmente focado no juizado especial, onde correm as ações dos servidores públicos que a gente trabalha, aquelas ações do FGTS, um terço de férias, cobrança de férias-prêmio, todas essas principais ações nossas na justiça comum. Da mesma forma, correm também algumas ações dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, como o pedido de insalubridade, o pedido de adicional de local de trabalho para quem trabalha no presídio, como os valores são mais altos, são na justiça comum. Por isso, uma variação muito grande de prazo de algumas ações para outras. Pessoal, eu estava aqui editando o vídeo, eu vi que ele ficou muito longo, então eu preferi parar. Eu não vou falar de forma generalizada da Justiça do Trabalho e dos juizados especiais também, da Justiça Federal. Vou gravar um vídeo específico junto com o meu sócio, falando um pouco mais sobre cada situação dessa. Então o vídeo vai encerrar por aqui. Aproveitem a primeira parte aí, quem não entendeu, volta lá, já aproveita, compartilha com quem tem interesse em saber a respeito do andamento processual na justiça comum, tanto no juizado especial quanto nos procedimentos comuns, e compartilha, já curte a gente, que tem vídeo na próxima semana falando do restante do tema que eu havia comentado anteriormente no vídeo. Valeu!